Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Hoje é dia 17 de 4 de 2024. Hoje é uma quarta-feira, 17 de 4 de 2024, uma quarta-feira. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Graças a Deus. A questão é a seguinte, né? Eu estou inserido dentro de um processo. Estou inserido dentro de um processo que se volta para a jurisdição voluntária. Aí dizem que a jurisdição voluntária não tem nada de voluntária, né? Porque se você tem que pedir uma permissão para o Estado para fazer determinada coisa, ela de voluntária ela não tem nada, né? Mas é dita como jurisdição voluntária, outros preferem chamar ela de jurisdição integrativa. Eu prefiro isso. Eu fiz um expediente ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pedindo autorização para poder falar referente do meu caso, né? Porque é um levantamento de curatela. E nesses aspectos, o meu abalo psicológico que acarretou a questão da jurisdição integrativa, ou seja, a perda dos direitos civis foi uma ameaça implícita, né? Eu era do MPF, do Ministério Público Federal, e aí eu era subordinado à senhora Maria Elisa Ferreira Bastos. E ela era subordinada à Procuradora da República, Raíssa Castro Santos Rodrigues. Ela fez uma ameaça, ela disse que eu poderia sumir ou se não desaparecer, ou os agentes me matarem, né, de uma forma bem literalmente assim, ipsis literis. Só que eu aleguei para o CNJ, falei, olha, é impossível encontrar elementos mínimos numa ameaça quando ela é feita dentro de quatro paredes, né? É impossível. Você não vai ver uma ameaça dentro de quatro paredes entre que estou eu e os servidores. Tanto que quem tem ciência dessa ameaça seria a Adriana Cristina Denipotti, Fábio Valente de Luna, a Maria Edista, né, que fez a ameaça, a Maria José, o Milton Almachi, o senhor Valdemar e a Procuradora da República, Raíssa Castro Santos Rodrigues. Mas, assim, eles fizeram a denúncia, eu fui até o parquê, né, ao Ministério Público Estadual, e relatei, falei, olha, eu fui ameaçado, tal, e daí eu fiz aquele burbulho, porque mexe na corporatividade dos agentes, né? Tem toda aquela corporatividade e realmente eu sou portador de um transtorno mental, mas aquilo foi o gatilho que detonou, porque qualquer pessoa sã pode colocar se o Augusto Aras que eu falei assim, agora tem o doutor Gonetti do CNJ, CNMP, se eles fossem colocados numa questão de ameaça como essa, ou se mesmo o Alexandre de Moraes, eles ficariam exaltados, né? Com certeza eles procurariam recursos para ver suprida aquela injustiça. Eu não, pelo contrário, o que eles fizeram? Eles colocaram a polícia no meu encalço, como se eu fosse o criminoso. Então, a partir daí, começou aquele intercrimes de stalking, até então não tinha. Veio o presidente Bolsonaro e sancionou o stalking, né, o artigo 147-A do Código Penal, e colocou a figura do stalking posteriormente, tal. E ficou assim aquela perseguição, né, reiterada. Mas, assim, a perseguição deles não era no intuito de um intercrimes de um crime doloso tentado contra a vida, mas era para levantar fundamentos de uma investigação introspectiva para puxar se havia o que eles chamam de capivara, né? O que eles chamam de capivara.
Não acharam nada, porque eu não tenho nada, não devo nada. Eu acho que eu não lembro a idade que eu fui, mas uma vez eu fui parado pela polícia militar, e estava com um documento com um erro de digitação de um número, e aí eles me espancaram, tudo, tentaram me matar, mas aí eu me livrei solto, e eles viram que eu não tinha periculosidade, e aí eles puxaram isso também, mas puxaram todos os fundamentos para ver qual era a capivara. Nisso eu fui disparando pares, né? E no meu nome eu tenho 178 processos. 178 processos que tramitam no CNMP. Com a perca da minha capacidade absoluta, né, para incapacidade relativa, aí foi declinado ao senhor Ricardo José Riscala, que é o detentor do poder dos autos da terceira vara de sucessões e família. Mas, assim, eu vim aqui não por isso, né? Eu acho tranquilo, não devo. Mas, assim, quem não deve também teme, né? Porque a justiça não é uma justiça. A justiça é cega, muda e omissa. Ela é cega, calada e omissa. Aí eu até repito, né, uma coisa que eu sempre falo e penso comigo. Você chega num ladrão de banco, num assaltante de banco, e fala assim, ele é desonesto. Mas como você fala que um assaltante de banco é desonesto? Você tem que partir, então, do princípio que a sociedade, se ela é honesta ou não é honesta. A partir do momento que a sociedade é omissa, calada e cega, a omissão é crime. Veio uma pessoa no hospital me perguntar isso pra mim. Aí eu falei, falando sobre a saidinha temporária, o que que eu acho? Ah, eu falei, eu não tenho um ponto de vista fixo sobre isso, determinado sobre isso. Mas eu acho que se a sociedade cega calada muda em determinados momentos e omissa, a omissão é crime. Então nós temos categorias de criminosos, certo? Essa categoria de criminosos, você qualifica os criminosos. Então você coloca um ladrão de banco como criminoso, você coloca aquele que se omite como criminoso, certo? Então essa é a questão. Não tenho nada contra. Nos meus julgamentos sempre foram designados alguém do STF para estar presente ali, deu voto e a omissão se consumou daquele jeito. Todos os, tinha todos os requisitos para ser ganho. Tinha todos os requisitos para ser ganho os expedientes. Mas a corporatividade falou maior. Então eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que vir aqui e relatar que, embora haja como vou falar assim, o fumus comissi delicti, o periculum libertatis dos policiais civis, militares e federais em ficarem soltos e cometerem um injusto penal contra mim, eu tenho que deixar patente, né? Porque assim, o que houve? Quando eu cito que a Adriana Cristina Denipote, o Fábio Valente de Luna, a Maria Elisa, a Maria José, o Milton Almacho, o Valdemar Ferreira e a Procuradora da República da Raiza Castro Santos Rodrigues tentaram fazer manobras para me ver em grades ou numa situação deplorável no Hospital das Clínicas, eles fizeram rebaixando a categoria da Justiça Especial. Eles falaram, olha, é o seguinte, MP, vocês seguram o BO aí, por quê? Porque se um dia aparecer um defensor público e acionar um RIT, esse HIT ele não vai poder proliferar, não vai poder reverberar sobre nós. Por quê? Porque não estando ele sob repressivamente, não estando ele sob a guardião a mantença da lei
dessa justiça, repressivamente não há o que ofuscar. E repressivamente não há o que ofuscar. E preventivamente não há o que resguardar. Certo? Esses são os fatores que retiram a Justiça Especial, todos os seus integrantes, desde a Polícia Federal, e coloca a Polícia Estadual, né, a Polícia Civil e Militar, do meu encalço. Né? Essa persecutio criminis, porque eu digo que é uma persecutio criminis, porque assim, eu fui arrebatado daqui de casa por 45 policiais. Aí saiu todos os vizinhos, ficaram olhando, e eu fiquei na maca lá e falei, não vou, não sei nem por que eu tô indo, tal, não sabia nem qual era, eles não falaram nem qual era a acusação que eu estava sendo submetido para a vistoria ou se tinha um mandato, não tinha nenhum mandado. Aí aconteceu que eu fui, tal, e depois eles pegaram, me levaram até o setor de cargas na rua Itaverava, pelo Dr. Severo e a doutora Aura Albanese, e me deixaram lá e ficaram protelando. Aí me deixaram 24 horas por lá, depois de me conduzir ao hospital. Aí conduziram ao hospital, só que daí minha mãe teve um grande baque, né? Minha mãe quase chegou a morrer. Minha mãe chegou numa condição que quase perdeu a vida. Eu fiquei uma semana sem ela, sem saber o paradeiro dela, que os demais filhos estavam preservando a minha pessoa e eu não tinha o que fazer. Né? E agora, qual que é a responsabilidade objetiva civil do Estado? Né? Porque, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, tem uma responsabilidade civil objetiva do Estado aí. Né? O Estado tem que prestar contas do que acontece, porque até então eu estou inserido na jurisdição integrativa, na jurisdição voluntária. Se é o caso de estar inserido na jurisdição voluntária, deve haver um aval para o juiz. Olha, Excelência, nós o mantivemos aqui por 24 horas para averiguação referente a isso, porque as minhas capacidades que foram, né, retiradas é o poder de demandar e de ser demandado. Se tudo que eu faço não vale como demanda, por que a demanda deles vale contra a minha? Isso foi um tribunal de exceção. Se partir um tribunal de exceção assim, dessa maneira, podemos dizer que é o crime. Né? A polícia civil, militar e federal se fizeram como papel do crime. Né? Essa é a questão. Nós estamos falando aqui de algo muito sério, nós estamos falando de questão de abuso de poder. Né? Não há como dar voz de prisão por flagrante delito, porque os crimes previstos para flagrante delito sem fianças estão prescritos na Constituição, que é o racismo, o tráfico de drogas, os crimes hediondos, dentre outros. A questão é que eu me coloco aqui para dizer que eu estou vivo, estou bem e eu quero que minha família permaneça bem. Ah, tá, mas o pai dele tem 84 anos e a mãe dele tem 76. Não importa. Eles vão viver a vida conforme Deus assim quiser. Quando Deus quiser retirar, quando Deus chamar, aí sim. Aí acabou. Mas fora isso, eles são livres. E eles têm todos os direitos que todos os seres humanos têm, desde os direitos da primeira geração ou primeira dimensão. Né? Então, tá no artigo 5º. Também direito, sem seus direitos de primeira dimensão, direito à saúde, direito à moradia,
dentre outros que cercam e permeiam ali. Não sei dizer se é o artigo 225, não me lembro, se fala da saúde, ou se fala sobre os pais, é dever dos pais cuidar dos filhos na mocidade, é responsabilidade dos pais, dos filhos cuidarem dos pais na velhice, alguma coisa assim. Então, eu me atenho a isso. Eu hoje estou indo no hospital, estou indo no hospital dia, no hospital, no IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e essa é a versão que eu tenho para dar. E assim, se Deus prover, eu estarei aqui falando mais outras vezes, né? Que a questão é essa, não adianta colocar a Polícia Civil, Federal, Militar no meu encalço, ou levantar falsas provas ou provas proibidas, porque isso não é corolário do devido processo legal. Isso não é corolário do devido processo legal. O devido processo legal veda as provas proibidas, tem a celeridade no processo, tem o duplo grau de jurisdição. Esses são fatores que preponderam no devido processo legal. Agora, se eles agem contra, eu não posso fazer nada. Cada um tem a sua vontade. Então, agora, o que eu peço, com muita humildade, quando eu falo isso, eu falo até para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente tem que falar para as esferas maiores. A gente parte da primeira instância, segunda instância, STJ, STF. E os órgãos que não exercem função jurisdicional seria o CNMP e o CNJ, né? Que são órgãos que não exercem função jurisdicional. E ali eles também têm que respaldar o direito à dignidade da pessoa humana. Eu sou pessoa humana. Tá certo que eu sou descendente de escravos sem direito à indenização, mas isso não me importa, e não importa a vossas excelências. O que importa é que eu sou um ser humano, eu sou um ser dotado de vida, certo? E quando a doutora Eliseta Maria de Paiva alega que eu fiz excesso no direito de petição, ela se equivoca, porque o direito de petição não é um direito, é mais que um direito, é uma questão de sobrevivência. Então não há excesso ali do direito de petição. O direito de petição não é um direito, é uma questão de sobrevivência. Então ali já foi errado, ela não se ateve a ler os livros, né? Posso falar isso, José Afonso da Silva, ela pode ler, que ela vai tirar uma base muito boa, mas ela não teve isso, ela agiu por corporatividade. O que eu ofusco aqui são os intercrimes do crime de stalking, né? O crime de stalking e o intercrimes aí dos atos preparatórios do crime de homicídio com suas qualificadoras, né? Pouco importa. Mas assim, isso abala o cara, ele tá ficando demasiadamente louco. Não, eu passo entre hienas e lobos, eu passo a montes. Por exemplo, quando eu fiz a representação no CNJ, é porque veio aqui um cara e colocou um vírus aqui na minha frente, aqui ele colocou e deixou o vírus aqui. Então tudo que eu faço, eles já sabem o que eu vou fazer. Aí a questão é a seguinte: não adianta eu mandar, porque eles já sabem o que eu estou mandando. Entendeu? Então a questão é tentar parar o intercrimes. A tentativa aqui é parar o intercrimes do crime doloso tentado contra a vida, com a, com desaparecimento, que agora eu me esqueci do tipo legal, que é colocado ali. Mas é essa a questão, é tentar fugir e se liberar para poder ter o direito de ir e vir. E assim, o que mais eu queria colocar é que no dia que eu fiz a petição, 2 policiais
rodoviários estavam lá, armados lá, e aí olharam para mim e eu falei, vou fazer o que eu faço de sempre, né? Vou fumar meu cigarro. Fumei meu cigarro, aí eles continuaram lá, eu peguei, acendi o segundo cigarro, porque eu fumo sempre dois, fumei o segundo cigarro, eles viram que eu não oferecia risco, não estava alterado, de manhã, acordado, simples, rosto lavado, dentes escovados, com a roupa urbana. Ah, eles falaram, deixa pra lá, não tem nada a ver. Muitos olham assim e falam, não tem nada a ver, né, meu? O cara não tem risco, o cara não tem periculosidade. O cara só briga por ter os direitos dele. Essa que é a questão. Só os direitos. Direito à liberdade, direito de vir e ficar, direito do princípio da dignidade da pessoa humana, de ser bem atendido no hospital, de não ser vítima de tentativas de envenenamento, como cairia no artigo 121 e suas qualificadoras, asfixia, prisão forjada, o que pode acontecer, né? Então, assim, eu não me arrependo de nada. E ainda mais, se quiserem me matar, pode matar, porque assim, eu não tenho medo de ameaça, não tenho medo de morte, não tenho medo de polícia, certo? Então, se vocês acham que eu vou correr, eu não vou gastar um centavo, porque eu sou da lei do menor esforço. Se quiser matar, pode matar. Vai matar, porque não tô nem aí. Eu sou da lei do menor esforço. Puxou a arma, meu irmão. A única oportunidade que você vai ter é duas. Ou você atira, ou senão você guarda a arma e vai embora. Só isso. Não tenho nada a fazer mais. Mais nada. Né? Aí fica a critério da Polícia Civil, Militar e Federal, né, que contam com o apoio da mídia aí também para fazer algumas tratativas, tal, mas isso não entra aqui a fundo porque talvez possa parecer um devaneio, né? Depende da situação que eu me coloco, mas essa é a questão. Então agradeço aqui pela atenção dada por esse vídeo e que Deus te abençoe e te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus te dê a paz e que ele levante o rosto sobre ti e te dê as bênçãos de Deus. Né? É o que eu posso pedir para que Deus te abençoe. Né? Seja policial, seja Ministério Público, seja MPF, seja CNJ, seja CNMP, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o STJ, seja o juízo de primeiro grau, seja o juízo de segundo grau, os tribunais. Que Deus abençoe, meu. E pode tocar na vida aí, vamos levando, né? Enquanto tiver espaço para dividir, a gente vai dividindo espaço. Quando não tiver, aí fica à vontade de Deus, né? Porque não cai uma folha sem que ele não saiba, né? E também não fica pedra sobre pedra. Então, forte abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Paz e saúde.